Opa, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Castor FM número 12. 12. El radio de Castor FM número 12 para todo el pueblo de Latinoamérica, para todo el Brasil y todas las personas que quieren um mundo melhor e mais justo para todos. Olha, eu gastando espanhol, só passo disso, não passo disso. Olá, gente, eu sou o André Arruda e esse é o Castor FM número 12. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Esse episódio, olha só que legal. Eu fiz um negócio um pouquinho diferente aqui, porque como é muito assunto, eu vou colocar aqui as coisas aqui. Eu criei até um pequeno roteirozinho para poder as coisas ficarem mais facinhas, né? Mais fácil da gente organizar as coisas, porque é muita coisa para poder fazer as coisas, tá? Então vamos embora? Sabia? 8h03, horário daqui mesmo. Muito bem, minha gente. Eu espero que isso também se torne uma rotina. Às vezes a gente tem que ter essa ideia de a gente buscar rotinas novas que possam fazer com que nós melhoremos o nosso trabalho de vida. E uma das coisas que eu estou tentando buscar nessa seara toda é eu começar o Castor FM não à tarde de à noite, até mesmo porque me foi recomendado que fosse mais cedo, para poder atrair a audiência rotativa das pessoas que estão na internet, que geralmente estão mais ou menos a essa hora da noite, aqui na rede, conversando com vocês. E esse é um hábito. Eita porra, desculpa aí o francês. E esse hábito é um hábito que eu estou tentando buscar aqui da melhor forma possível, né? Porque, olha só, gente, a gente mudança de hábitos é sempre mais difícil, porque você já tem um costume de você agir de uma determinada maneira. Você precisa modular isso. E modular isso, na verdade, não é uma coisa tipo, eu mudei completamente. Eu vejo que as pessoas que tentam fazer uma mudança radical, se elas não tiverem extremamente determinadas, elas fracassam. É verdade. E aí, como é que você faz isso? Você tem que ir no progresso. Então, por exemplo, você quer parar de fumar, né? Você quer parar de fumar, parar de ter o hábito de fumar. Você tem que fazer isso progressivamente, paulatinamente. Você está fumando 5 cigarros por dia, troca para 3, troca para 2 e vai indo aos poucos. E começa a entender o que te faz ter aquele hábito dessa maneira. Se é possível você ter uma motivação necessária para mudar isso, né? Então o que acontece hoje em dia, né? Acontece justamente porque eu esqueci do repete. Eu esqueci do repete. Senão vai dar ruim aqui quando eu for trocar de música. Então, assim, gente, e aí a questão do hábito é um ponto que você vai ter que agarrar aqui, daquela maneira, para poder a gente buscar uma solução, algo que você consiga mudar, né? Você precisa modular isso, para você chegar do outro lado. Então assim, inclusive, você tem que ter essa questão de tolerância à falha. Você quer mudar? Você tem interesse em mudar?
vai ter momentos que você não vai conseguir mudar daquele jeito que você gostaria. Então você vai ter que tentar, insistir até conseguir. Isso é uma coisa que vai fazer com que você consiga atingir o seu objetivo de vida, né? É uma coisa que você precisa ter consciência. Se você tiver essa consciência, nossa, vai ser muito mais fácil para você. Então, gente, tenham essa noção de você fazer essa transformação paulatina, tá? Essa mudança aos poucos, para que você consiga chegar aos seus objetivos de vida, tá? E às vezes é difícil mesmo você vencer um costume. Você se acostumou de uma determinada maneira, então você tem que mudar. Você tem que fazer isso aos poucos. Isso requer insistência, persistência, foco no objetivo, né? Nem sempre isso é possível, né? Mas ora, né? Acho que a gente precisa ser água que vai batendo na pedra até furar, né? Porque é assim que a gente vai conseguir chegar dentro dos nossos objetivos de vida, dentro das nossas coisas, a gente conseguir as coisas que vão nos transformando para que nós consigamos chegar aí aonde a gente queira chegar, tá? Então, esse é o recado inicial de hoje. Eu espero também ter, porque não pode ser aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho que também seguir os meus próprios conselhos, né? É lógico, né? Como é que eu vou... talvez o melhor ensinamento do mundo que você possa dar a alguém é o exemplo. Se você dá o exemplo, né, um bom exemplo para outra pessoa, é quase certo que você vai conseguir chegar ao que você deseja, ao que você precisa, ao que você almeja na vida. Então, alimente isso, alimente essa possibilidade. Se você tem algum costume que te incomoda, que faz com que você queira mudar, mude. Mas mude aos poucos, não precisa mudar tudo de uma vez. Muito bem, jornada esportiva. Menino do céu, haja assunto na pauta, gente. Mas vamos começar do começo, com um começo maravilhoso aí, né? O atletismo brasileiro é um atletismo maravilhoso, já tem história de vários artistas da arte do atletismo, né? Que fizeram muitas histórias, e nós temos mais um brasileiro, inclusive um brasileiro do Distrito Federal, de Sobradinho, que fez história nessa semana no Mundial de Atletismo. 2 medalhas, uma medalha de prata e uma medalha de ouro, conquistada ontem, na modalidade da marcha atlética. Trata-se de Caio Bonfim. Caio Bonfim venceu ontem uma prova de 20 quilômetros da marcha atlética. Aconteceu que ele até perdeu a aliança de casamento. Menino do céu, né? Se alguém encontrar lá em Tóquio a aliança do casamento do Caio, entrega para ele, filho. Vai ser 2 ouros que ele vai ganhar, né? Porque ele vai recuperar o ouro da aliança e ele vai levar para casa o ouro da medalha, né? E é claro que a esposa, se não encontrar, vai estar plenamente perdoado, porque certamente a esposa dele e os filhos dele vão estar muito felizes de encontrar, de ver o pai deles vitorioso, né? Então, e ele se tornou recordista de medalhas mundiais. Ele tem, se eu não me engano, 4 medalhas, né? 4 ou 5 medalhas no Mundial de Atletismo. Foi prata em 2024, nas Olimpíadas, né? Então, gente, é uma história de superação. Até eu devo desculpas, porque eu lembro que apareceu uma história falando da orientação sexual dele, que na verdade era uma grande mentira, era uma coisa que corrobora um preconceito terrível contra a marcha atlética, né? E ele enfrentou muita coisa para poder chegar até onde ele está. Então, meus parabéns, Caio Bonfim, né? Mais um grande nome do esporte brasileiro que fez história. E assim, gente, todos os parabéns para ele, possíveis e imagináveis, tá? E o atletismo nacional realmente é algo que vai ter que ter espaço mesmo.
Inclusive o Caio Bonfim, ele treinava numa pista aqui no Brasil, totalmente degradada. E quando ele ganhou a medalha e virou destaque, aí resolveram reformar. Gente, é uma coisa assim que a gente precisa ter espaços de esporte. E esporte não é coisa para aparecer na televisão. Esporte não é coisa para render coisa de patrocínio, nem nada, nem etc e tal. Esporte é saúde. Quando você mostra os atletas fazendo as atividades esportivas, você pode estar incentivando crianças, adolescentes e até mesmo adultos a fazerem atividade física. Isso vai ser um bom para a saúde. Isso vai ser bom, inclusive, para a saúde pública, porque quando você tem pessoas que praticam atividade física, elas terão menos risco de doenças cardiovasculares, vão ter uma imunidade melhor, vão ter menos risco de diabetes, vai ter menos risco de outras doenças. Então vai ter uma vida melhor, né? Então isso coletivamente vai favorecer mesmo o país, entendeu? Então, gente, a gente tem que realmente valorizar os nossos atletas do nosso Brasil, e não só ele, que também foi destaque no Mundial de Atletismo. Nós temos também o Alisson dos Santos, o Pio, que levou prata nos 400 metros com barreira, gente. É espetacular, cara. É algo muito maravilhoso de ver os nossos atletas brasileiros representando bem o nosso esporte, e isso vai ser muito bom para todos nós. Olha, muito parabéns a todos os nossos atletas que estão fazendo muito bem o trabalho que não é fácil mesmo, né? Por outro lado, o Mundial de Vôlei Masculino, nós tivemos aí um vexame, um sonoro vexame, e foi um vacilo total. O Brasil estava 100% na competição, só dependia de se ganhasse um set só contra a Sérvia, já garantia a classificação. Perdeu por 3-0, ficou dependendo de resultado, de que a República Dominicana não ganhasse da China, e no fim perdeu, quer dizer, ganhou de 3-0, e no fim das contas o Brasil voltou para casa. É claro que também a gente tem que lamentar, né, porque a mãe do técnico Bernardinho faleceu enquanto ele estava em competição, então foi uma tristeza muito profunda, mas talvez seja o momento de a gente rever os pontos, né? Eu acho que não é questão de mudar as peças, acho que talvez é mudar postura, filosofia, né? De tentar buscar aí soluções para o time masculino, para o vôlei, né, do nosso Brasil. O vôlei feminino chegou ao 3º lugar, e o vôlei masculino agora, o vôlei masculino que foi geração de prata, que foi geração de ouro, que ganhou os Jogos Olímpicos, foi campeão olímpico em 2016, e que está agora numa situação que a gente não quer dizer que seja uma situação de decadência, mas é uma situação que precise de mudar, né? Acho que talvez precisa fazer uma mudança, e é uma mudança que talvez que passe por uma questão de preconceito. Eu vejo que, por exemplo, as mesmas figurinhas carimbadas ali, e jogadores muito bons que talvez por uma questão de muito preconceito não estão sendo chamados para jogar aí a seleção brasileira de vôlei. Entendedores entenderão. Então acho que talvez seja um momento de ter uma melhor abertura, de uma melhor revisão aí da situação do vôlei masculino no Brasil, tá? E aí nós tivemos essa semana muitos times brasileiros não jogaram. Acho que a única exceção foi o Botafogo, com a sensação do campeonato brasileiro, que é o Mirassol, e foi a coisa que dentro de foi uma coisa assim que é surreal. O Botafogo fez 3-0 no primeiro tempo, em 15 minutos no segundo tempo o Mirassol fez 3 gols, empatou o certame, quase ganhou.
né? Quase virou o jogo, então uma coisa assim que você fala assim, o Mirassol virou a sensação do campeonato. Será que na primeira participação na Série A já vai ter Libertadores no ano seguinte? Que não seja que nem o São Caetano, né? Que ganhou, fez uma gracinha, depois né? Não pode, né? Acho que bom ter novos nomes, né? Esse nome poderia ter sido o Red Bull Bragantino. Eu não sei o que acontece com o Red Bull, né? Bragantino. E caiu estagnado aí na zona intermediária da tabela. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos falar aqui do Libertadores Sul-Americano. O Palmeiras ganhou do River Plate na Argentina por 2-1. Agora está muito franco favorito para faturar essa Libertadores, né? Tem uma dupla lá, Pato Lopes e outro menino lá, estão fazendo muito bem os jogos deles. O Flamengo ganhou do Estudiantes, fez 2-0 em menos de 10 minutos de jogo, parou por aí. E o Estudiantes, acho que no finalzinho do jogo, fez um gol. Ou seja, deu chance. Era para ter matado no jogo de ida, não matou, agora está arriscado o Flamengo. O Flamengo vai ter que jogar muita bola. Teve também reclamação da arbitragem aí, uma expulsão injusta que depois foi anulada aí pela Conmebol. É uma coisa aí que vai ter que se discutir aí, tá? O São Paulo perdeu para a LDU de Quito em Quito. Vai jogar um clássico aí contra o Santos amanhã com time misto por tem que reverter uma desvantagem de 2-0 construído lá, né? Então é um bagulho muito complicado. São Paulo precisa fazer bem, tem que se preparar bem para esse jogo, porque os times equatorianos são times fortes. A gente precisa também ver aí como foi o campeonato, né, das eliminatórias da Copa do Mundo. Acho que não sei se o Equador foi em segundo, terceiro ou quarto. Eu sei que o Brasil terminou em quinto lugar, né? Foi uma coisa medonha, né? Mas o Equador está com um futebol muito vistoso e pode ser um time muito surpreendente na Copa de 2026. E aí, por isso, tem que ficar esperto aí. O Fluminense perdeu fora de casa, também precisa correr atrás do resultado. E olha só que curioso, né? O Fluminense... o Fluminense... peraí. Ganhou do Vitória mais cedo, à tarde, 1-0, né? No Barradão. Acho que isso já pode credenciar o Vitória a ficar cada vez mais perto da degola, né? Porque perder em casa e um time que o Fluminense está se preparando para um jogo de Sul-Americana, realmente vai ser complicado mesmo. O Botafogo está ganhando, neste momento, o Botafogo está ganhando do Atlético Mineiro, 1-0, recuperando-se lá do meio de semana, né, que foi contra o Mirassol. E Bahia e Ceará estão 1-1, o Ceará ameaçado, o Bahia procurando chegar perto do G4, né? Mais tarde vai ter Palmeiras e Fortaleza. Fortaleza. Está ameaçado de rebaixamento aí, é uma coisa complicada. Fala em Atlético, né? O Atlético está jogando contra o Botafogo nesse momento, está perdendo, mas empatou, cedeu um empate fora de casa, depois de abrir 2-0, né? Então isso é uma coisa que também é preocupante, né? Eu acho que, sim, o Atlético poderia ter saído com uma boa vantagem. O São Paulo e o Fluminense vão ter que correr atrás mesmo, vão ter que garimpar muito para poder buscar essa vaga. A vantagem é decidir em casa, mas assim, decidir em casa com desvantagem no placar é botar pressão mesmo.
O Flamengo tem que ficar esperto e o Palmeiras está na boa. Tá na boa, tá? E assim, essa rodada é a rodada número 24. Ui, que delícia. Do Campeonato Brasileiro, e vai ter muito clássico. Vai ter Grenal, vai ter Flamengo e Vasco e vai ter Santos e São Paulo. Todos os jogos amanhã, tá? Tirando isso, Vitória e Fluminense, que deu Fluminense. Sport Corinthians, Sport lanterna do campeonato, vai jogar em casa contra o Corinthians, né? Palmeiras e Fortaleza, vai jogar daqui a pouco, também é complicado. O Cruzeiro vai jogar com o Red Bull Bragantino. Então vão ser jogos aí que vai dar o que falar aí. Então assim, os destaques vai ser os clássicos, né? Flamengo e Vasco vai ser um clássico porreta, vai ser bem disputado. Grenal, dois times que não estão jogando bem, vão ter que fazer, tem que se fazer. E Santos São Paulo, que o Santos ameaçado de rebaixamento, sem Neymar, para variar, né? Seguindo aqui a canção, nós temos aqui a Copa do Brasil Feminina, a quarta fase, né? Quem venceu? Quem passou? Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Bragantino, né? Times paulistas, dominantes, como sempre, né? E aí nós vamos ter aí um majestoso no feminino, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Sport, Bragantino e Bahia, Inter e Ferroviária, ou seja, vai ser jogos das quartas de final que estão definidas. E aí é o seguinte, o Corinthians já é campeão brasileiro. Se ganhar a Copa do Brasil, no ano que vem vai ter a Supercopa Feminina e vai disputar a Supercopa Feminina com quem? Com o Cruzeiro. Se ganhar a Copa do Brasil. Se não ganhar a Copa do Brasil, vai ser Corinthians contra quem ganhar a Copa do Brasil. Olha só, já pensou? Então assim, vamos ver, né? O Corinthians se tornou um time muito copeiro, né? Tanto é que assim, a gente vê que foi a campanha do Corinthians, campeão do Brasileirão Feminino, né? Não foi o primeiro lugar, foi o segundo lugar, né? Quem foi o primeiro lugar foi o Cruzeiro. Mas, como um detalhe, né? O Cruzeiro não tinha ganho do Corinthians. O Cruzeiro foi o único time que não ganhou. Acho que o Corinthians perdeu alguns pontos pelo caminho, né? Acho que perdeu para São Paulo. Perdeu ponto para São Paulo, para Ferroviária, para Palmeiras, para Flamengo, essas coisas assim. E no fim das contas, cresceu nas fases de mata-mata, né? E foi campeão, né? Então vai ser um torneio interessante. É o retorno da Copa do Brasil Feminina. Isso é muito bom, né? A gente ter uma estrutura, né, de Copa do Brasil, né? Até mesmo para dar abertura para os clubes de menor expressão ter uma via rápida para chegar a um título, eu acho muito importante. E isso, gente, sem sombra de dúvida, tá? No futebol internacional, a gente tem aqui a Champions League, aí tem a vitória do PSG, Barcelona, mas ou seja, carne de vaca, tá? O Haaland quebrou o recorde de gols, é um jogador espetacular, o Haaland, né? O Vinícius Júnior barrado no Real Madrid, realmente, e tem uma... eu acho que assim, o Vinícius Júnior tem que tomar muito cuidado, viu? Vinícius, você tem que tomar muito cuidado. Não ficar deixando aí esse negócio aí de Virgínia, caramba. Não. Sem fofoca, filho. Foca no seu futebol. Você tá perdendo espaço pro Mbappé. Apesar que o Mbappé é um jogador sensacional. Eu gosto muito do Mbappé. Mas assim, vamos se ligar, né? Pessoal do videogame, olha o pessoal do videogame. A Electronic Arts revelou a trilha sonora do novo FIFA. Adivinha? Vai ter o Alok, vai ter Naldo Bene, vai ter funk, olha só que legal, vai ter funk no FIFA. Você que gosta de jogar futebol online, vai ter umas musiquinhas legais aí, música brasileira aí também, para vocês se divertirem a valer. Sensacional, né? Eu acho muito bom esse tipo de coisa,
Porque, mano, eu falo para vocês, né? O esportes é uma coisa que está bastante crescente, né? E eu acho bom as pessoas também se divertirem aí com o esporte, mas não esquecer, o esporte que não é né? É o esporte que você faz o corpo aí se mexer, até mesmo para que vocês possam se divertir mais ainda no esporte. Porque eu sempre lembro do Ayrton Senna, tá? Eu sempre lembro do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, a gente sabe que o automobilismo é um esporte que é um pouco mais passivo, né? É um esporte mais passivo, né? O automobilismo. Mas ele exige muito do corpo, né? Do corpo e da mente do piloto, né? Então, o piloto, ele precisa ter um condicionamento físico excelente. E isso vale também para jogador aí de videogame. Você que faz esporte, não fica só no energético, no cafezinho, no sentado aí, não. Pega, faz o jogo e vai treinar na academia, vai fazer caminhada, vai fazer corrida, vai fazer uma atividade física justamente para você ter uma resistência necessária e um sangue frio, porque quando você tem um condicionamento físico adequado, você também acaba tendo um controle melhor do estresse. Muitos jogos de videogame também tem essa questão de controle de estresse. Então, vamos ficar atento, hein? Vamos ficar atento. Vamos fazer atividade física além do game, tá? Fica a dica. Muito bem, muito bem. São 8 horas e 27 minutos. Horário daqui mesmo, menino do céu. E com o roteiro já tem meia hora de programa, quase. E talvez a gente passe de 1 hora de programa, porque, cara, vai ser o programa falando aí do noticiário. Porque, meu amigo, essa semana foi uma semana assim que foi surreal para a política do Brasil. Numa tacada só, o Centrão e a extrema-direita de mãos dadas aprovaram, numa tacada só, uma PEC que faz uma blindagem dos deputados e senadores, dos parlamentares. E isso estende aos presidentes de partido. Olha só que absurdo. Significa o seguinte: se você é um deputado e você cometeu um crime, inclusive em flagrante, você só pode ser preso, ou você só pode ser indiciado, se o Congresso concordar. Só isso. Fazendo aquele paralelismo com o pessoal lá do futebol, é como se o cara só pudesse receber cartão amarelo ou vermelho se o time do cara que cometeu a falta, a infração, concordasse. Você já pensou numa coisa dessa? E assim, eu acho, assim, tem coisas que muitas vezes eu critico, porque existem peixes grandes que vão passar por um julgamento e tem protelações infinitas, manobras que fazem com que... Putz, grila... Agora lascou. Manobras que fazem com que você essas manobras que fazem com que você tenha que não, mas não precisa. Eu esqueci. Eu posso baixar da internet. Tudo bem. Deixa eu seguir aqui, é porque eu esqueci de acionar o gravador, mas tudo bem, eu consigo baixar. Gente, prosseguindo aqui, tá? Então, assim, gente, então, assim, uma coisa assim que é tão abjeta essa questão
dessa blindagem, que realmente você faz com que certas situações se tornem um absurdo total. Então a gente vê, por exemplo, essa questão da leniência com os peixes grandes, contrato grandes advogados. Qualquer que não tem a possibilidade de ter aí uma defesa adequada, às vezes vai para uma prisão por estar usando baseado ou porque roubou um pacote de arroz no mercado. Então, esse tipo de coisa é o que vai lascar a vida da gente de uma forma tão lascada que a gente precisa realmente mudar essa condição. Não tem como a gente aceitar do jeito que está. Não tem como, tá? Então, e aí, além disso, olha só, os caras são sorrateiros. Na quinta-feira eles fizeram isso. Quer dizer, na quarta-feira eles fizeram aprovaram em 2 turnos, a toque de caixa, esse projeto de blindagem. No dia seguinte eles aprovaram, eles derrubaram um destaque, e pior, né? Para piorar, né? Esse destaque era que impedia de que o voto para poder escolher, para poder impedir ou não o deputado bandido de ser indiciado fosse secreto. Olha só, para piorar, voto secreto. Para dizer que para dar a oportunidade de nem saber quem foi o deputado que salvou a pele de bandido. Para você ver como o negócio é lascado. E aí, no fim das contas, no dia seguinte, eles aprovaram o regime de urgência da PEC da anistia, né? Então, gente, a gente sabe que a mobilização nas mídias sociais está enorme, a mobilização das pessoas está gigantesca, e tem um ponto aqui, né? Dentro dessa história toda aqui. Segue. Que a gente está tendo aí as manifestações contra a PEC da blindagem. São 33 cidades contra a anistia e PEC da blindagem que vão se organizar amanhã, no dia 29, incluindo 22 capitais. Vai ter manifestação em São Paulo às 2 horas no MASP, vai ter manifestação em BH, na Praça Rui Soares, vai ter manifestação em Brasília, no Museu da República, às 9 da manhã, eu vou estar lá. Vai ter em Recife, Fortaleza, Salvador, com a Daniela Mercury. Vai ter em Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Belém, Manaus, Macapá, Porto Velho, Uberlândia, Ribeirão Preto, Bauru, Santos. Vai ter mobilização contra a PEC da blindagem, tá? Então, gente, e ainda tem essa história aí dos deputados aí, né? Vai ter, no Rio de Janeiro vai ser em Copacabana, tá? Então, vai ter aí, e o lema dos protestos é o Congresso Inimigo do Povo, tá? Então, a gente precisa, e assim, uma grande quantidade de artistas estão clamando aí, no Instagram eu compartilhei aí diversos artistas aí, Caetano Veloso, a Débora Bloch, a Rita Van Hunt, todo mundo vão fazer essas mobilizações, e a gente precisa fazer o seguinte, nas ruas, nas redes e no voto, tá? Porque apenas 5% dos deputados do nosso Brasil foram eleitos com seus próprios votos.
A maioria votou ou foi eleito com os votos do quociente eleitoral. E, gente, é uma coisa assim que a gente precisa ficar esperto, porque muitas vezes o cara se paga de bom moço. Eu estava vendo ali a dona Damares, com posição, eu sou a favor de travesti, não sei o que, eu sou contra a PEC da blindagem, não sei o que, das coisas. Gente, vamos ficar esperto, porque na verdade ela mudou de posição, mas ela mudou de posição por uma questão estratégica. Ela sabia que ela estava menos cotada para se reeleger senadora o ano que vem, e ela vai querer porque se dessas posições um pouco controversas da senadora Damares, você acha que o PL já não teria ter punido ela pelas posições que ela esteja fazendo agora, neste momento? Eu estou achando, está um pouco estranha essa história. Por isso que a gente tem que ficar esperto. Gente, vamos prestar atenção. Fica a dica. Olhe o partido ao qual pertence esse candidato. Se for partido do Centrão, PL, PR, PSD, essas coisas, por mais simpático que o cara for, por mais engraçadinho que o cara for, por mais de pautas bonitinhas, tem muito aqui que vai dizer, eu sou o deputado do PET, eu sou o deputado dos bichinhos, eu sou o deputado disso, o deputado daquilo, das coisinhas, que são pautas que não são pautas que têm uma questão política mais forte. São pautas que acabam sendo consenso geral. Acho que todo mundo quer defender a natureza, todo mundo quer defender os bichinhos, mas o partido a qual esse candidato, essa candidata pertence, é um partido que vai votar blocado contra o Brasil. Então, se eles estão votando blocado, gente, nós temos que votar blocados também. Nós temos que exercer o nosso entendimento de voto classista. Eu sou o candidato do Uber. Quando vai ver o partido PL, pau no cu. Desculpa o termo chulo, desculpa o palavrão, mas é a verdade. Onde já se viu um cara, eu sou deputado do Uber? É o deputado do Uber que vota pela precarização dos Ubers. Isso é bonito? Não é bonito. Entendeu? Eu sou o deputado da igreja. Aí qual o partido do Caba? PL, PR, não sei o quê. É um deputado que não quer que reduza, por exemplo, corrija o imposto de renda para que pessoas a partir de 5 mil reais fiquem isentos de impostos. Uma tributação mais justa que o rico realmente pague. Você paga você que tem carro, você paga o IPVA do seu carro. Agora o ricão não paga IPVA da iate, não paga IPVA de jet ski. É esse tipo de distorção que a gente precisa corrigir. Mas a gente precisa ter gente que tenha disposição para isso. E essa disposição não está no centrão, não está na extrema-direita, não está, nunca está. E outra, né? Temos que ter essa seguinte noção, e é uma noção muito forte. Desculpa o termo show, mas vai ter palavrão, não tem jeito. Porque eu estou muito revoltado com essa questão. A gente tem que votar em candidato que faça as coisas por quem vota neles e não para quem paga a campanha deles, tá? Temos que ficar muito atento quanto a isso, tá? Então, gente, vão nas manifestações. Amanhã vai ter manifestação o dia inteiro em todo o Brasil e todo mundo tem que ir, porque todo mundo tem que mostrar para esses caras que o Brasil não é um país de espectadores, é um país de cidadãos que querem o melhor para o país e querem o melhor e vão lutar por isso, tá? Então não é só você dizer assim, olha, eu acho isso. Você tem que externalizar a sua opinião, falar com seus colegas, com seus amigos e, se possível, vão aos atos. Eles dizem, mas o ato é de esquerda, eu não sou de esquerda. Mas, cara, presta atenção, cara. Não é questão de direita e esquerda, não.
É questão de quem defende você e quem é contra você. E você acha que... E não é por... Existem sim políticos de direita que são progressistas. Mas elas estão cada vez mais raras por conta dessa polarização e por causa do centrão. Por causa desses dois grupos hegemônicos que realmente estão sufocando uma direita que é progressista. Então, todo mundo que é progressista, que quer que as coisas vão para frente, bora fazer a coisa acontecer, tá? Bora fazer a coisa acontecer. E, assim, ontem, dia 19 de setembro, comemorou-se, vamos mudar um pouquinho de assunto, que realmente ficou um pouco pesado, mas, assim, ontem, dia 19 de setembro, foi os 35 anos do SUS, o Serviço Único de Saúde. É um dos maiores sistemas únicos públicos, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, né? E eu digo vivo o SUS porque, assim, eu faço uso de PrEP por conta do SUS. A gente, até mesmo o custo da saúde particular acaba sendo menor por conta do SUS, né? Então, o SUS, ele é importante, é fundamental para ter acesso. E o SUS não é só gerir o hospital. O SUS é também a vigilância sanitária, é a Anvisa, né? É o pessoal que produz, né, remédio. A gente tem uma fábrica de mosquitos para combater a dengue. Isso é algo inovador no mundo todo. Agora está sendo distribuído uma camisinha, 2 modelos de camisinha que são caras na farmácia e que está sendo distribuída de graça no SUS, uma camisinha texturizada e uma camisinha mais fina e sensível, que é aquele efeito pele com pele, para atrair o jovem a usar preservativo. Isso é política pública, é muito importante ter isso. Então, a gente precisa ter essa questão de ampla vacinação, que foi prejudicado, não por conta da pandemia, é por conta da pandemia e do negacionismo, que fez com que ocorresse tudo isso. E agora a gente está tendo aí uma recuperação da cobertura vacinal, porque isso é importante para que a gente possa fazer com que nós possamos ter um país saudável. E aí a gente precisa ter uma integração. É a integração com o esporte, é a integração com a educação, é a integração da saúde como algo que seja presente na vida dos brasileiros. Saúde não é cuidar de doente. Saúde é cuidar de pessoas. E isso é muito importante. Ao contrário dos United States of America, que não tem sistema único de saúde, o que tinha de saúde pública, que era parte de programas de vacinação, foi totalmente destruído por um playboy que certamente o John Kennedy, a família Kennedy toda que está enterrada, deve estar se revirando no túmulo por causa desse Kennedy Jr. aí, que assumiu a Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, fez o liberou geral, e na Flórida, eles, tão negacionistas quanto são anti-vacina, estão fazendo o liberou geral. Vai ser uma crise mundial, nós podemos ter um risco de crise mundial, e para isso não acontecer, a gente tem que fazer o seguinte: fecha as portas para quem for dos Estados Unidos. Não vai ter jeito. Vai acontecer isso, vai ser algo muito triste para quem for estadunidense, mas só lamento. Vocês compraram esse produto. Agora, quem pariu Mateus que o balance, tá? Então, gente, é um desafio para a saúde pública brasileira e mundial. E a gente sabe que tudo o que está acontecendo de saúde pública no Brasil, ainda tem a outra, né? Parece que a Fiocruz agora tem tecnologia para desenvolver vacina de RNA mensageiro. Gente, ou seja, nós estamos aí numa vanguarda de saúde que nós vamos fazer, que é uma revolução.
e que vai fazer muito bem para o nosso Brasil. Aí, nesse caso, é manter, ampliar e aprimorar o Serviço Único de Saúde para que nós tenhamos uma saúde pública universalizada, né? Semana passada eu falei sobre o governo Bolsonaro, sobre o negacionismo que foi durante a pandemia. Aquilo foi a coisa tão abjeta, mas não foi a primeira vez que isso aconteceu. No início da década de 70, houve porque você viu aqueles discursos negacionistas, cloroquina, essas coisas do Bolsonaro? Então, na década de 70, o regime militar censurou a imprensa para evitar que houvesse uma espécie de alarmismo, mas a gente, quando se trata de questão de saúde, não é alarmismo, né? É realmente preservação de vidas. E houve uma epidemia de meningite na década de 70. E aí a situação chegou a ficar tão dramática, tão grave, que passou a ter uma vacinação em massa. E é uma vacinação em massa que hoje não se usa mais o método de vacinação que foi utilizado na década de 70 para vacinação em massa com a meningite, que era uma pistola. E é uma pistola de vacinação que não troca a bendita da agulha. Que coisa linda, né? Ainda bem que na década de 70 ainda não tinha a disseminação do HIV, porque se tivesse ia ser um inferno, né? Muito parabéns aos envolvidos, né? Por esse método totalmente ineficiente, mas que foi utilizado para combater a meningite, né? E foi uma coisa que aconteceu, né? E assim, gente, é uma coisa assim que é, como diria, é de enlouquecer, né? E a gente precisa ter essa memória histórica, tá? A gente não pode esquecer a pandemia. Tanto é que o Flávio Dino reabriu os inquéritos da pandemia. Era tudo que a gente queria. A gente precisa reabrir esse caso. A gente precisa apurar os culpados, os responsáveis por deixar que 700 mil pessoas ou mais morressem no Brasil de Covid. Isso é algo formidável. Tanto é que por conta dessa PEC da blindagem aí, o Flávio Dino também acelerou também as investigações aí do orçamento secreto. Então, gente, eles estão fazendo, os bandidos que estão no Congresso Nacional estão realmente estão no desespero para poder se salvar, né? E não vão medir esforços, até mesmo o golpismo eles estão usando para isso, né? A lei, essa aceleração do processo da anistia é um sintoma disso, né? É um sintoma disso, tá? Então é uma coisa assim que realmente é espetacular, é dantesco, né? E assim, por fim, fechar aqui a parte de quase 50 minutos. Isso aqui vai passar de uma hora e pouco, né? Por fim, eu vou falar aqui para você ver como os Estados Unidos estão num estado de autocrático. O Jimmy Kimmel teve o seu programa suspenso. O programa Jimmy Kimmel Live foi suspenso pela rede ABC porque ele fez uma crítica ao governo. Ele falou sobre o Charlie Kirk e ele fez e aí ele colocou um parênteses de que o Trump ele mudou de assunto, falou sobre a construção do salão de baile da Casa Branca, né? Então, mostrando aí o quão hipócrita é esse governo dos Estados Unidos, né? E incendiário, né? Porque tentou se utilizar aí, só que o tiro acabou dando na água, porque parece que o tal o assassino do Charlie Kirk, ele era
filho de filiados ao Partido Republicano. Então, mas virou uma caça às bruxas mesmo, virou um macartismo. Quem falar mal do Charlie Kirk vai ser punido, ou não entra nos Estados Unidos, ou vai sofrer essa censura, como aconteceu com Jimmy Kimmel, e isso vai ser já está mostrando que nós estamos chegando a um nível crítico de autocracia nos Estados Unidos, e isso vai ser muito, muito preocupante. Haverá silenciamento de vozes dos Estados Unidos, né? E aí, em relação ao Charlie Kirk, eu vou fazer minha as frases do pastor Howard John Wesley, da Igreja Batista de Alfred Street, na cidade de Alexandria, no estado da Virgínia, Estados Unidos. E aí eu vou ler a frase. Me desculpe, mas não há lugar na Bíblia onde somos ensinados a honrar o mal. A forma como você morre não redime a forma como você viveu. Você não se torna herói na morte quando foi uma arma do inimigo em vida. Eu posso abominar a violência que tirou sua vida, mas não preciso celebrar a maneira como você escolheu viver. Essa frase é a frase: faço minhas as palavras desse pastor. E eu gostaria que tivéssemos no mundo, não é só no Brasil, no mundo, mais líderes religiosos que tivessem esse tipo de pensamento. Porque foi perspicaz e sábio, tá? E a fé precisa ser crítica social. Precisamos ser crítica social. Nossa, eu odeio esse TikTok. Por falar nisso, tem essa questão da venda, né, para os United States, né? Segue bem. Então, gente, a mídia tem que ser independente, ela não pode ceder, não só a pressão política, é pressão política e econômica, tá? Não pode. Os apresentadores, sim, precisam ter essa posição crítica. Tem que fazer as pessoas pensarem. A gente não pode aceitar tudo do jeito que está, como uma música que eu conheço. E existe sim censura disfarçada em democracias quando o líder é autocrata, tá? Quando o líder é autocrata, lembra do Bolsonaro que ele ameaçou fechar a concessão da Globo? Tem essa história aí, tá? Então, a gente precisa ficar esperto em relação a isso, gente. Porque senão, a gente está na roça, no mato, sem cachorro, gente. E isso é um ponto que a gente vai ter que botar aqui para mudar. Senão a gente está na roça, tá? 5 minutos para as 9 da noite, horário daqui mesmo. Rapaz, o negócio bravo. Muito bem, gente. A minha live no TikTok vai acabar e eu não vou reativar, tá, gente?
O telefone que eu estou usando para live do TikTok está em 3% de bateria, a bateria está viciada e é um modelo de telefone que eu não consigo consertar. Então, pessoal que está no TikTok, vá para as outras redes. Muito obrigado para quem participou aí, tá? Só vou deixar até a bateria ir pro saco. Muito bem, gente. Vamos falar de cultura, porque, pelo amor de Deus, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque, mano, vou dar osso. Vamos falar de lançamentos musicais. O Gavil lançou música nova essa semana, menino. Ô, menino. Ele lançou uma música nova aí, inclusive, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo, né, agradecendo, né, agradecendo aí o meu elogio, que eu fiz a música dele. Ele tem uma música nova que se chama... Putz, agora é uma continuação do Jardim das Delícias Terrenas. O nome da música chama-se O Fruto do Pecado. Tem uma participação aí, né? E... cara, é uma música também muito boa, viu? Eu tô gostando de ver das produções do Gavil, né? E aí ele mandou ver aí nessa produção. Eu gosto muito dele, é um excelente rapper. Ele vai... É uma música mais curta, né, do que Jardim das Delícias Terrenas. E é uma música muito boa. Eu acho que vale a pena a gente dar uma escutada legal, tá? Também vou falar também, olha só, gente, tem quem lançou música aí? O Gabel, né? Grande artista LGBT do ramo sertanejo, resolveu ser mais versátil. Ele criou uma versão emo rock da música Telefone Mudo. Eu ouvi a música, viu? Gostei muito, gente. É uma faceta que eu não conhecia do Gabel. Ficou muito bom mesmo, né? Essa mistura do sertanejo, a letra do sertanejo, que ele não fez uma releitura de Telefone Mudo. O Telefone Mudo é a época do telefone de fio. Nós estamos hoje no celular. Não tem mais praticamente telefone de fio hoje em dia. Mas ele manteve, né, o telefone, né? A letra original. Ficou muito bom mesmo. Então, é um impacto muito bom na cena LGBT. Ele é um menino muito bom. Vai fazer aí coisas muito boas aí. E assim, é imagética também, né? A roupa que ele estava usando lá no vídeo, né? Do lyrics, vídeo dele, que ele lançou, realmente é ousado, né? Uma coisa um pouco meio fetichista, né? Maravilhoso mesmo. Tá? É muito bom, é muito ousado mesmo. E acabou a minha live no TikTok. Morreu por causa desse telefone vagabundo. Mas segue vai. Também vou falar aqui, né, o Emerson Dourado é um amigo meu. Ele criou um perfil no TikTok no Instagram, chamado Carnaval do Futuro. Use Carnaval do Futuro, tudo junto, sem acento. Que ele mostra as artes dele de roupas de carnaval e máscara de carnaval bem estilizadas. Aí você, mas carnaval é em fevereiro, mas, gente, a indústria do carnaval, da fantasia, funciona o ano inteiro, então ele tá mandando muito bem e eu gosto muito. Na verdade, assim, eu falo que a arte que envolve o carnaval é uma arte que, assim, espetacular, né? Eu pude conhecer, né, a arte carnavalesca e o pessoal do carnaval, eles utilizam muitos elementos, inclusive um dos elementos, muitas escolas de samba do Rio de Janeiro, eles contratam muitos profissionais de Parintins, né? E você sabe que a festa do boi bumbado de Parintins, maravilhosa, né? E extremamente engenhosa, né? Todo o aparato, né? Então, eles são muito sensacionais. E assim, é cultura, né? Porque, na verdade, o carnaval ele agrega cultura de todos os lugares. É cultura do carimbó, é cultura do samba, é cultura do frevo, cultura de diversos estilos musicais, né? Então ele junta tudo, né?
Então, essa arte ela tem que ser colocada aí e é muito bom que as pessoas participem aí desse trabalho maravilhoso, né? Hoje teve a feira, só que eu não pude ir, né? A terceira feira LGBTQIAPN+, de Taguatinga, teve hoje, eu não pude ir, mas amanhã teremos a 18ª Parada LGBTQIAPN+, de Taguatinga. Aqui, a Taguatinga é uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Todas as IAGs, olha lá, quem vai estar lá? Vai estar a Valesca, vai estar a Pepita, vai ter Irmãs de Pau, pessoal que foi na feirinha, teve vacinação, balcão de empregos, teve orientação de PrEP e tudo mais, e a importância sobre a visibilidade e a inclusão. É muito importante a gente ter esse tipo de coisa, né? A gente precisa ter a conscientização da comunidade LGBT sobre o seu valor, e é um valor em todo sentido, não é só o valor de mobilização político, é o valor econômico, valor social, valor de tudo quanto é coisa, né? Então, acho muito importante que que tenhamos movimentos desse tipo. São várias paradas em diversos lugares aqui do Distrito Federal, e a parada de Taguatinga é uma das maiores, né? Tirando a parada de Brasília, que ocorre lá no plano piloto. Acho que é ela, Taguatinga e Ceilândia. São as 3 maiores, tá? A parada de Brasília, Taguatinga e Ceilândia. Então, vão lá, participem lá da parada. Muito bom, gente. Essa semana também teve, ontem, né, teve o show da Katy Perry em Brasília, no Mané Garrincha, no Estádio Nacional de Brasília, a turnê The Lifetimes. E aí teve clássicos, as faixas do álbum One for Free, e aí o público brasileiro ama, né? Tem até meme, né? Que cantou junto com ela jogando aqueles bonequinhos longos, uma coisa sensacional. E tem uma base muito cativa de fãs, né? Acho que a Katy Perry, né? Na verdade, o artista que consegue ter fãs brasileiros vai estar num paraíso, gente, que é brincadeira, né? O pessoal ama de paixão os seus ídolos, né? E o Brasil ama pra caramba. E por fim, né? Por fim, mais uma dica cultural. Eu aproveitei no precinho. Eu aproveitei uma promoção no precinho lá na Amazon e comprei esse livro, ó, que você que tá aqui, ó, Charlie, o jovem adulto, do chargista Rafael Fritzen, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal do Rio Grande do Sul. Esse livro é muito legal, né? Porque ele fala de uma forma muito bem humorada sobre uma fase da vida que hoje se abriu com mais força, né? Com mais definição, que são os jovens adultos, né? Num mundo que as coisas são meio precoces e que a gente é introduzido a uma quantidade de coisas, né? Então, falar sobre o fato de você deixar de ser adolescente, se emancipar de família e buscar suas oportunidades e buscar estudar ou buscar um caminho para você, é uma maneira, inclusive, de fazer com que o jovem, né, nessa condição, principalmente que a gente tem, inclusive, situações aí de pessoas na condição de nem, né, que nem estuda, nem trabalha, de buscar uma questão de um norte. Eu acho importante as pessoas terem isso, essa noção de buscar um norte, né? E ele é autor de um perfil muito popular aí de Charles, que é o Ângulo de Vista. E assim, a gente precisa ter essa questão de obras para jovens, né? Não é aquele Bob Good, aquelas coisinhas, né, que infantilizam, né? A gente precisa ter coisas que façam refletir, né? E a gente tem aquele papel de professor que mergulha lá embaixo e depois eleva, uma coisa assim que vale a pena
a gente ter essa noção, para que a gente possa realmente fazer com que nós possamos ter aí uma condição legal aí, né? Para que nós possamos ter aí uma condição aí de vida melhor, nessa vida, uma vida mais melhor para a vida, né? Muito bem, são 9h06, tá? Essa live passou de 1 hora, tá? Mas assim, gente, era muito assunto para falar. Eu entendo uma força que a gente precisa ter, nós precisamos ter uma força de entendermos o tamanho que nós somos. Até mesmo porque nós subestimamos a nós mesmos. Nós nos achamos muito pequenininhos. Ou às vezes nós nos achamos grandes demais. Grandes demais de não cabermos no ambiente, ou pequenos demais a ponto de não acharmos que esse lugar é digno de nós. A gente tem que ter essa noção do nosso tamanho, da nossa grandeza. Nós temos que buscar sermos grandes em essência. Porque se a gente ter esse entendimento de essência, nós iremos muito, muito longe naquilo que a gente quer ser ou viver. E tá tão difícil, né? Quantas vezes a gente nos questiona? Eu lembro daquele filme Divertidamente, né? Que a menina, ela é a personagem principal, já na sua pré-adolescência, ela chegou num momento de ansiedade que ela dizia assim: eu não sou boa o suficiente. Gente, e esse ponto doeu tanto, porque quantas vezes eu já me questionei se eu não sou bom o suficiente naquilo que eu estava fazendo? Muitas vezes. Muitas vezes eu já me questionei. E muitas vezes a gente fica procurando pelo em ovo, né? Para dizer assim: olha, eu não consigo fazer isso. E na verdade não é. A gente precisa ter em nós essa condição de sermos quem somos por inteiro. Bem, gente, nós estamos encerrando essa longínqua, esse grande, enorme espetáculo em podcast chamado Castor FM. Que você tenha hoje uma noite maravilhosa, que amanhã, como diria Chico Buarque, amanhã vai ser outro dia. E não vai ser um dia qualquer, vai ser um dia em que a gente vai fazer as coisas diferentes. Amanhã é dia de manifestações no Brasil inteiro. Por um país melhor e mais justo, no sentido de combater essa PEC da blindagem e esse projeto de anistia. Nós temos que entender que não se faz um país melhor enterrando o passado. Porque quando o passado é enterrado vivo, ele vai voltar, e das piores formas possíveis. A gente vai fazer com que o Brasil vá para frente, enfrentando as suas amarras com o passado. E nós conseguindo nos conciliar com as nossas amarras. Conciliar os anos que nós sofremos de escravidão.
os anos de opressão, os sucessivos golpes de Estado, essa elite atrasada, essa elite do atraso que nos condicionou a toda essa condição de injustiça. Teve uma reportagem que eu vi recentemente que falou assim, olha, o Brasil tinha até 1992 uma linha de trem de passageiros que ligava Brasília a Belo Horizonte e Brasília a São Paulo. E ela foi desativada em 1992. Naquela época, quem era o presidente era o Fernando Collor de Mello. E na época ele estava em processo de impeachment, mas o presidente ainda era ele, o governo ainda era dele. E eu entendo que se nós tivéssemos uma rede, uma malha ferroviária adequada, porque o transporte de passageiros ia manter impulsionado e investir, manter impulso e investimento nas malha ferroviária e que manteria uma grande quantidade de malhas de linhas férreas, o que permitiria, por exemplo, escoar a produção agropecuária do centro-oeste, do interior do Brasil, para as áreas de produção. E, no entanto, foi feito esse modelo de ensaio neoliberal que ocorreu lá no Chile, na época do Pinochet, e a gente sabe que quando você tem desigualdade social, o neoliberalismo funciona como um sarcófago. Ele enterra e mantém essa desigualdade do jeito que está, inclusive de forma agravada. Então não podemos, a gente só consegue dar essa liberdade que eles querem se houver justiça social. Se não tiver justiça social, não tem como você querer reduzir o tamanho do Estado. O Estado precisa ser grande para tornar tudo justo. Isso vai demorar bastante. Isso é uma coisa que a gente precisa pôr para pensar. Tá? Bem, vamos botar o fim aí nessa jornada maravilhosa. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se e até semana que vem com mais um Castor FM. Um beijo! Uau!